Estamos de volta com o programa Contraplano, hoje falando sobre o livro Sete Portais de Jaspe. Bom, voltando agora nesse segundo bloco, o livro ele aborda diversas questões já existentes. Quando que surgiu essa necessidade de questionar esses paradigmas? Interessante a sua pergunta, assim, que desde criança eu era aquele menininho que perturbava um pouco assim o meu pai, né, com perguntas de como que era antes de existir o mundo? Quem que fez o mundo? E aí ele falava, antes não tinha nada. Eu falava, mas como não tinha nada? Né? Era escuro, mas como que era isso? Né? Aquilo me angustiava. Mas só te interrompendo um pouquinho, por que te angustiava? Alguma coisa te deu start ou não? Olha, Sérgio, é alguma coisa que eu já trouxe comigo, sabe? Porque é uma criança, né? Com 4, 5 anos, fazendo esse tipo de pergunta. Eu me lembro que aí o meu pai chegava a um ponto que ele falava assim, ó, foi Deus que fez tudo. E aí eu perguntava, e quem fez Deus? Né? Aí não tinha saída, né? Aí ele me dava um abraço tal, e Vamos brincar. né? Vamos brincar e tal. E aí eu vim trazendo essas questões. Então, assim, um aspecto que o livro traz são essas questões que muitos de nós traz desde criança e que não tem uma resposta pronta. Um outro aspecto que eu trabalhei, que acontece muito na trajetória do Jaspe, é essa relação entre coisas rotineiras, coisas insignificantes e coisas transcendentes ou coisas grandiosas. Então, por exemplo, a minha esposa, nós somos casados há já 34 anos, quando eu a conheci, eu tinha 17 anos e ela tinha acabado de fazer 15. Então foi algo assim, é como se nós tivéssemos nos reencontrado. Já nos conhecíamos de algum lugar e nos reencontramos e deu certo. E qual foi assim o artifício, né, usado pelo destino para provocar esse encontro? Eu ia fazer um bailinho lá na minha casa, naquela época tinha os toca-discos, tinha uma coisa que chamava agulha, que é o que... E a agulha do meu toca-disco estava quebrada. Aí eu perguntei para um amigo se ele tinha, ele falou assim, eu não tenho, mas eu conheço uma menina que tem. Bom, só que a gente vai ter que convidar a menina. Falei, ótimo, né? Bom, resumindo a história, essa agulha de toca-disco foi o pretexto para que eu conhecesse uma pessoa que seria muito importante para mim o resto da minha vida. Né? Então, e tem uma série de fatos, às vezes um documento que cai no poço de um elevador, há uma chave do carro que você esqueceu em casa, e aquilo desencadeia algo grandioso para a sua vida. Aí fica uma pergunta, né? Será que tudo na nossa vida então é assim? Né? O fato de eu tropeçar na rua ou esquecer alguma coisa, aquilo é para me ensinar algo ou é para trazer algo grandioso para a minha vida? E eu é que não consigo prestar atenção a isso? Então o livro ele traz essa relação entre essas coisas corriqueiras e coisas transcendentes. E aí, aproveitando desse ponto, lá no quarto portal, quando o Jaspe estava por volta de 25 anos, ele precisou comprar uma peça e uma resistência de chuveiro, para ser bem específico, e o vendedor embrulhou essa resistência num jornal. Na hora que ele chegou em casa, que ele desembrulhou, ele viu lá no jornal um artigo sobre o espírito. E esse artigo era assinado por um pensador, Ransol, que era o criador, que é o criador da logosofia. Algum tempo depois, a esposa do Jaspe o convida para uma palestra, e era uma palestra sobre logosofia. E o que é logosofia? É uma ciência que tem como objetivos o conhecimento de si mesmo, o processo de evolução consciente e o conhecimento das leis universais. E tem mais 4 grandes objetivos, mas ficando aqui nesses 3. Até é ótimo a sua pergunta, né? Então, por exemplo, esse conhecimento das leis universais, ele traz, ajuda a que cada um encontre as suas respostas para muitas dessas questões. O que são essas leis universais? Né? São as leis que regem a vida de todos nós. Então é muito claro para nós as leis físicas. Né? Se eu tirar uma caneta aqui e soltar, ela vai cair por causa da lei de gravidade. E aí, será que para a nossa vida não existem leis? E a logosofia ensina, tem lei de causa e efeito, a lei de herança, a lei de transformação, a lei de movimento, a própria lei de evolução. E à medida que eu vou compreendendo
como que essas leis atuam na minha vida, eu consigo adequar a minha vida a essas leis. Quer dizer, você andar dentro da lei é muito melhor, muito mais seguro do que você ser um fora da lei, né? E uma coisa interessante é que o fato de você não conhecer uma lei não te impede de ser punido ou beneficiado por ela, conforme o caso, né? Uma lei aí jurídica. E no caso das leis universais é a mesma coisa. O fato de eu desconhecer uma lei, se eu a infringir, eu vou as consequências, né? E da mesma forma que quando eu aproveito o fluxo ou o influxo dessa lei, eu sou beneficiado por ela. Então conhecer a lei já é um grande adiantamento, né? Foi através da logosofia que Jaspe conseguiu encontrar os caminhos? Isso, bom, aí a partir, então, a história do Jaspe, ela tem assim, um divisor de águas, né, que é o antes da logosofia, quando ele só tinha perguntas, e o depois da logosofia, quando ele começa a encontrar as suas respostas. Então esse é um ponto muito interessante da logosofia, é que ela não dá a resposta pronta, porque a resposta para o Sérgio, que tem 25 anos, que acabou de chegar de um período de uma vivência internacional, que nasceu numa certa família, que tem uma cultura, que tem uma religião, isso é uma resposta. Para o João, que está numa outra fase, que tem outra história, a resposta é outra. Então o que a logosofia nos ajuda é conhecer a si mesmo para poder encontrar as suas próprias respostas. E um detalhe importante assim, é que não tem resposta, a resposta nunca está pronta, né? Porque a hora que você descobre uma resposta, você já é outro e você já quer um pouco além. Já existe uma nova pergunta. E essa que é a dinâmica da vida. Então o livro ele não traz nenhuma resposta, nenhum caminho. Ele faz com que cada um procure o seu próprio caminho. Eu nem diria se ele mostra os caminhos, né? Até é interessante porque o subtítulo do livro é uma pergunta, um encontro, um caminho. Então as nossas perguntas elas só começam a ser resolvidas a partir de um encontro. Enquanto você não tem um encontro, esse encontro pode ser fisicamente, pessoalmente, ou pode ser através de um livro que você vai encontrar um conhecimento. E aquilo te abre um caminho. Então o que o livro mostra é um pouco assim de como o Jaspe resolveu isso, né? Como que ele resolveu as questões dele, ou como que ele está resolvendo as questões dele, e isso pode eventualmente inspirar a outros. Um fato que marcou muito, eu creio que sua vida, foi a época da ditadura, né? E você deixa isso bem claro no livro. Como que foi esse período? Então, o período da ditadura, na trajetória do Jaspe, ele tem dois assim, grandes momentos. Um primeiro momento foi com relação ao pai do Jaspe, né, que por volta dos 11 anos de idade, né, quando o pai dele morreu. Isso tem uma relação com o período da ditadura, o que levou o pai dele à morte. O fato de a infância dele, então o período militar, quando começou, o Jaspe estava com 6 anos, 7 anos. Aquela cultura do medo, de não poder se expressar. Então isso ficou muito impregnado ali na biografia do Jaspe. E depois teve um momento na própria trajetória dele, já no 5º portal, né, que é entre os 28 e os 35 anos. Embora a ditadura militar já tivesse oficialmente sido extinta, ele viveu uma experiência trabalhando numa empresa estatal a partir de uma greve e que aquilo trouxe consequências graves para a vida dele. Então, assim, são esses dois pontos onde se tem claro o efeito da ditadura. E mais tarde, lá no 7º portal, ele consegue elucidar uma série de questões relacionadas à morte do pai dele e que isso, então, assim, deixa mais claro o quão pesado, o quão duro é uma ditadura militar. Então, às vezes eu vejo hoje alguns movimentos, algumas pessoas defendendo a volta da ditadura. Quem viveu sabe que é o pior dos mundos. A pessoa tem que procurar saber um pouco antes de reivindicar alguma coisa, né? Exato. Se quiser ler essa história,
ela te dá uma ideia do que é vivendo nos tempos de ditadura, né? E além da sua esposa, que você contou que te influenciou muito, existe mais alguém que te ajudou nessa caminhada toda? Sim, sim, tem os amigos, tem professores, todas aquelas pessoas que... Esses encontros, né, como eu menciono aí no subtítulo do livro. E ainda nessa questão dos fatos corriqueiros, tem um fato que aconteceu com o JASP no terceiro portal, né, entre os 7 e os 14 anos, não, terceiro dos 14 aos 21, que foi assim, uma conversa de elevador. Ele tomou o elevador para chegar ao 21º andar, e ele estava conversando com um coleguinha sobre uma prova que ele teria na escola, e o colega pergunta para ele, mas como você se preparou para essa prova? Ele falou assim, eu estudei um pouco e eu fiz uma promessa, que se eu for bem na prova, eu vou ficar 6 meses sem comer doce. E uma pessoa que estava no elevador falou para ele assim, você fez essa promessa para quem? Aí eu falei, para Deus. Ele falou, e você acha que Deus, com 100 bilhões de galáxias, para controlar, com todo esse universo, ele vai interessar que você fique 6 meses sem comer bala para tirar boa nota numa prova? Não seria melhor você estudar mais? E saiu do elevador. Aí ele olha para o coleguinha olha para ele e fala, estranho, né? Uma pessoa aparece e fala algo assim tão forte para a gente, né? Então tem assim, alguns encontros desse tipo, né? Tem um outro encontro de uma pessoa que ele só deu uma carona para essa pessoa, nunca mais viu, e que também trouxe para ele uma reflexão muito importante. Todo encontro é um achado, é uma chave. Esse encontro nosso, eu tenho certeza que nós ainda vamos contar muitas histórias que vão reverberar desse momento, com certeza. Cada um vai conseguir tirar alguma coisa, né? Com certeza. Pode anotar no seu caderno que a gente ainda vai estar um dia falando daquele dia, né? Lá no Educa Mais, em Jacareí, que eu te conheci. Lembra? Ô, rapaz, pois é. Olha no que deu. É verdade. Tomara que a gente se encontre de novo, né? Vamos, com certeza, né? Bom, falando agora do lançamento do livro, né? Você lançou ele o ano passado. E como que foi o feedback dos leitores? Olha, tem sido algo muito grato para mim, as respostas. Então eu recebo e-mails, comentários, né, nas redes sociais sobre o que o livro tem feito para a pessoa. E até aconteceu um caso interessante, uma pessoa que leu o livro e falou que queria conversar pessoalmente comigo, porque o livro mexeu muito com ele. Aí marcamos um dia no meu escritório, ele foi, acabou que essa conversa durou umas 2 horas, e ele falou para mim assim, olha, eu imagino que quando você escreveu o livro, você teve um fio condutor ali, você teve algo que você queria transmitir, não é? Eu falei, sim. Ele falou, eu posso falar a minha interpretação, se é isso que você quis transmitir? E a hora que ele falou a interpretação dele, era algo assim 10, 20 vezes maior do que aquilo que eu quis transmitir. Eu falei, bom, para você esse é o sentido que fez? Ele falou, sim. Eu falei, o que você vai mudar na sua vida a partir disso? Aí ele me contou, eu falei, então é isso, né? A história é uma, mas o que cada um vive, o que cada um experimenta... É o impacto que tem na vida de cada pessoa, né? Diferente, né? Então eu recebo sempre assim, mensagens, né, de pessoas mostrando coisas práticas a partir do livro, né? E você faz um trabalho de coaching, né? Isso, eu trabalho com consultoria de processos, que é um modelo de consultoria onde eu cuido de uma metodologia para que o cliente chegue na solução do problema dele. Então não tem um conhecimento específico de uma determinada área. Eu trabalho com hospitais, com bancos, com indústrias, dentro das empresas trabalho com área comercial, financeira, produção, porque o que eu levo é a metodologia que, se a gente, resumindo rapidamente, é uma metodologia para responder perguntas. O que as empresas têm são perguntas, e essa metodologia ajuda. E o processo de coaching é um processo para que o indivíduo possa, num processo de parceria com o coach, que sou eu, ele descobrir aí riquezas que ele tem dentro, sementes adormecidas, e que ele não está sabendo bem o que fazer com isso. E esse livro ele te ajuda nas consultas?
Ele ajuda no sentido de que ele conta uma história e no sentido também que traz algumas reflexões. A minha própria história, Sérgio, quando eu tinha 37 anos, até os meus 37 anos, eu trabalhava com automação, eu era um cara de fábrica. E aí aconteceu uma série de fatos que me questionaram sobre o que eu poderia fazer diferente no futuro que pudesse beneficiar a mais vidas. E eu acabei me vendo atuando na área de treinamento. Aí eu me preparei para isso dos 37 aos 40 e efetivamente, não tem aquela coisa que a vida começa aos 40? Aí os maldosos falam, né, que é na farmácia, né? Não deixa de ser verdade, né? Mas assim, profissionalmente, eu iniciei uma nova carreira aos 40 anos, que hoje quando eu pego o meu currículo e oculto aquela parte anterior, a pessoa faz um cálculo da minha vida e fala, esse cara deve ter 40 anos, eu tenho 56. Então isso me rejuvenesceu pelo menos aí uns 15, 16 anos. Mas pela aparência também não parece, né? Ó, e é muito... da barba deu certo. Deu certo, né? Viu, Sérgio? E, olha, 37 anos é uma idade muito comum, né? Alguém que estiver nos ouvindo aí, nos assistindo, que tiver 37 anos, preste atenção. Como que a gente borbulha em inquietudes e é mesmo que essa preparação já para o próximo portal, né? Princípio da vida aos 40, né? É muito comum, assim, você ouvir histórias de pessoas que mudaram radicalmente a vida a partir de um impulso que aconteceu por volta dos 37. João, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer sua presença aqui no programa e pedir para você deixar um contato para quem estiver em casa assistindo, se interessar pelo livro, poder entrar em contato para conhecer um pouco mais seu trabalho. Tá bom. Olha, hoje o meu principal agente de contatos é o próprio JASP. Então, entrando no site www.seteportais.com.br, fazendo um contato através dali, esse contrato chega até mim. E aí eu entro em contato com a pessoa para a gente se comunicar. Hoje, graças à tecnologia, por exemplo, processos de coaching, eu realizo a maioria por Skype, tenho clientes de vários estados, né, do Brasil, todo o trabalho realizado por Skype. Então entre em contato através do JASP, no seteportais.com.br, que o JASP fala comigo e eu retorno. João, mais uma vez, obrigado, sucesso aí para você e nós esperamos mais livros. Bom, Sérgio, agradeço muito, fiquei muito feliz, viu? Agradeço a todos, né? Fiquei muito à vontade, foi uma conversa muito boa. Que tenhamos novos encontros. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você de casa tenha gostado do nosso bate-papo e a gente se vê no próximo programa. Até lá!